vós, Senhor. Pode se sentarem. Hoje nós celebramos nosso terceiro domingo da Quaresma. Vocês, acho que na catequese, quem está iniciando, mas também quem já vem caminhando na catequese, já deve ter ouvido alguma coisa dos seus catequistas sobre o que é a Quaresma. A Quaresma, além de ser esse tempo tão especial que a gente tem na liturgia para a nossa conversão, a Quaresma tem um símbolo, um significado muito valioso. Ela lembra um tempo de deserto. Não sei se vocês já viram pela TV, por algum meio de comunicação, um deserto. Deserto é um lugar que não tem praticamente nada. Só tem areia, muita extensão de areia, ou de terra sem nenhuma vegetação. De dia faz muito calor e de noite faz muito frio. É um lugar quase impossível de ter vida. E a gente associa a Quaresma a esse espaço vazio, a esse tempo de muita dificuldade. Por isso que a Quaresma lembra os 40 dias que Jesus esteve no deserto sendo tentado pelo diabo, e os 40 anos que o povo hebreu saiu da escravidão do Egito para chegar à terra prometida. Eles atravessaram um tempo de deserto, 40 anos, nós temos 40 dias só, mas eles atravessaram 40 anos, é muito tempo. Quando a gente atravessa um tempo de deserto na nossa vida, e a gente tem muitos tempos de deserto, são os tempos de sofrimento, os tempos em que a nossa vida fica árida, o tempo que a gente perde a esperança, o tempo que a gente deixa de acreditar nas coisas. Tudo isso são tempos de deserto que a gente passa. E é nesses momentos que a gente fica mais fraco, e é nesses momentos que nós somos mais tentados, e é nesse momento que às vezes a gente até duvida de Deus. Tem gente que só acredita em Deus quando tudo está bem na sua vida. Basta entrar num tempo de deserto que briga com Deus. Basta ter dificuldade na vida que briga com Deus. Porque a gente acha que Deus tem que fazer todas as nossas vontades na hora que a gente quer. Sabe aquela criança birrenta que quer alguma coisa do pai, da mãe, e não quer saber se o pai e a mãe têm condição naquela hora de oferecer aquilo para a criança? E briga, chora, esperneia. Ah, eu quero isso, meu pai não dá, minha mãe não dá, eu vou ficar com raiva deles. Às vezes a gente age assim com Deus. Quando a gente pede alguma coisa e naquele momento Deus fala, espera um pouquinho, depois eu te dou. E a gente, não, eu quero agora. E se Deus não der agora, eu brigo com Ele. Tem gente que age assim com Deus, que nem criança. Foi isso que nós vimos na primeira leitura. Não sei se vocês prestaram atenção, nessa primeira leitura do livro do Êxodo, o povo estava atravessando o deserto e chegou um momento que eles não tinham água. Imagina, você não ter água para beber morrendo de sede. E aí eles começaram a brigar com as lideranças que estavam conduzindo eles. Moisés. E começaram a dizer, ah, você nos tirou lá do Egito, e agora quer que a gente morra aqui de sede? Deus nos abandonou, Deus não está conosco coisa nenhuma, porque nós estamos aqui passando sede, e Ele não mata a nossa sede. Eles queriam imediatamente que Deus atendesse eles. Brigaram com Deus. Vocês algumas vezes já brigaram com Deus, porque Deus não te atendeu na hora que você pediu, achando que Deus tinha esquecido de você? Se você fez assim, você fez igualzinho aquele povo da primeira leitura, que brigou com Deus, porque naquele momento que eles estavam com sede, não tinha água. Mas Deus não tinha abandonado aquele povo. Deus não ia deixar aquele povo morrer de sede.
Um pouquinho de sede é para eles sentirem que eles tinham que mudar de vida, eles tinham que valorizar as coisas que eles tinham, porque quando a gente tem tudo prontinho na nossa vida, a gente não valoriza as coisas. Um pouquinho de dificuldade faz a gente valorizar mais as coisas. O pai e a mãe que dá tudo que o filho quer na hora que ele quer, não está educando o filho. Porque depois ele vai achar que todo mundo tem que dar o que ele quer, na hora que ele quer, inclusive Deus. E não é assim que as coisas funcionam. Por isso, na hora que eles pediram, Deus não deu. Mas depois, o que é que Deus fez para eles? Tirou água de pedra. No deserto não tinha nada, só tinha pedra. Deus faz coisas impossíveis na nossa vida, porque Ele nos ama. Então não briguem com Deus quando Ele não te atende na hora que você quer. Espera o tempo dEle, porque Ele transforma coisas que para nós humanos parece impossível. Quando Ele tira a água da pedra para dar de beber aquele povo sedento, Ele está dizendo: eu sou Deus e sou capaz de qualquer coisa, aquilo que vocês nem imaginam, eu sou capaz. É isso que Ele está dizendo para nós, é o recado que Ele está dizendo para nós, quando Ele tira a água da pedra e mata a sede daquele povo. Quando eu visitei o Carlos no hospital, o Carlos estava numa situação que até os médicos já tinham dito, não foi isso, mãe, que ele disse? Não, esse menino não vai sobreviver. Já pode doar os órgãos dele, ele está morto. O que é que a mãe, as irmãs fizeram? Acreditaram nesse Deus que faz coisas impossíveis, que tirou água da pedra. Ele pode também dar a vida, devolver a vida àqueles que humanamente parece que estão mortos. É a nossa fé que nos faz transformar essas coisas. É o que Paulo vai dizer na segunda leitura da carta aos Romanos. A esperança não nos decepciona. A senhora ficou decepcionada com Deus? Não ficou, porque Ele está aqui. Vocês ficaram decepcionados com Deus por tudo isso que o Carlos passou? Não, porque Deus mostrou depois. Quando a gente tem fé, diz Paulo na carta aos Romanos, essa fé não deixa a gente perder a esperança de que tudo pode acontecer. É isso que Paulo mostra para nós nessa segunda leitura, e às vezes a gente briga com Deus porque Ele não atende na hora que a gente quer. Não vamos brigar com Deus e nem com os nossos irmãos. Vamos esperar o tempo de Deus, fazendo a nossa parte. E depois a gente entra nesse evangelho de hoje, que eu escolhi aqui a parte longa do evangelho, mas é um evangelho muito importante. Novamente aparece a imagem da água como fonte de vida. Quando nós somos batizados na água. A água é símbolo da vida. Na água a gente renasce para a vida. Então a água é o tema dessa liturgia, desse domingo, desse dia de hoje. Lá na primeira leitura, a água devolveu a vida para as pessoas, a água tirada da pedra. Agora aqui no evangelho, a gente vê vários símbolos. Um poço, uma mulher com sede que vai buscar água nesse poço. E Jesus que está lá, também na beira do poço com sede. Sedes diferentes. A sede de Jesus é diferente da sede daquela mulher. A mulher era uma mulher sedenta de vida. Era uma mulher que não se encontrava na vida.
que ela representava todas aquelas pessoas que ela fazia parte, o povo que ela fazia parte, os samaritanos, não tinham encontrado Deus. Ela teve vários maridos e nunca foi feliz, nunca se encontrou com nenhum deles. Esses maridos significam deuses que essa mulher buscava. Ela ia nessa religião, naquela religião, pulando de igreja em igreja, de religião em religião. Tem gente que faz isso. Um dia é católico, outro dia é evangélico, outro dia é espírita, outro dia é de uma religião afro. Cada dia numa religião. Não se encontra em nenhuma. Não acha Deus em nenhuma delas. Continua sedento de Deus, porque não encontrou a fonte da vida, que é Jesus. Essa mulher simboliza todas essas pessoas que ficam pulando de religião em religião. Não se firma em nenhuma. Não encontra Deus em nenhuma, porque há uma sede enorme dentro de si, mas ela não encontra. Jesus está com sede na beira do poço e pede água para uma mulher que foi lá buscar água também sedenta. Só que a sede de Jesus é outra. Sabe qual é a sede de Jesus? É a sede de vida. É a sede de que nós não andemos no caminho errado. É a sede de que a gente não desvie do seu caminho. É a sede de devolver a vida àqueles que estão à beira da morte. Essas são as sedes de Jesus. Quando ele senta na beira do poço e ele pede para a mulher água, a mulher fala: quem sou eu para te dar água? Ela não tinha entendido que ele estava apenas puxando uma conversa com ela, para ela beber daquela água ali, que ela não tinha bebido ainda. A água que mata todas as sedes, a água que preenche os nossos vazios, a água que faz dissipar os desertos da nossa vida. Quem não tem Jesus na sua vida, quem não tem Deus na sua vida, vive um constante deserto. Vive uma vida muito vazia, muito pobre, pode ter muito dinheiro, mas é de uma pobreza enorme, porque dinheiro não preenche o vazio de Deus. Tem gente muito rica em dinheiro, mas muito pobre de Deus. E Ele quer matar essa sede nossa. Hoje, nesse evangelho, nessas leituras, é como se a gente sentasse à beira daquele poço que é Jesus, que tem a água da vida. É como se a gente estivesse atravessando o nosso deserto e encontrasse lá no meio do deserto uma fonte de água fresquinha para a gente matar a sede. Esse é Jesus na nossa vida, esse é Deus na nossa vida. É por isso que vocês colocaram seus filhos na catequese, para eles conhecerem Deus. Se eles passarem pela catequese e não souberem quem é Deus, não encontrarem com Deus, com Jesus, perdeu tempo eles estarem na catequese. É importante ensinar isso em casa e os catequistas ensinarem isso na catequese. Tudo que a gente aprende na catequese são caminhos que nos levam para Jesus. Se esse caminho não chegar lá, nós estamos indo por outros caminhos que não são de Deus. Tomem sempre esse cuidado. Então é por isso que vocês colocaram os filhos de vocês na catequese. É por isso que vocês vieram à missa aqui hoje. Essa sede de encontrar Deus, para preencher os vazios que todos nós temos, matar todas as nossas sedes. É nesse sentido que nós estamos aqui hoje e que nós buscamos Jesus. É por isso que tudo que nós fazemos na nossa vida deve ir em direção a Ele. Esse é o sentido, um pouco, de tudo aquilo que a liturgia nos fala, nos ensina. E agora nós vamos